Marcos capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim o texto: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando esse jumentinho? Versículo 6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus tinha mandado, e deixaram-nos ir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a nossa lição de hoje, eu parei para estudar essa lição, assim como toda a lição do Evangelho de Marcos que nós estamos estudando, são assuntos poderosos. Mas quando nós chegamos aqui na nossa lição de número 9, nós vamos encontrar uma lição extraordinária, porque essa lição, desses capítulos, elas abordam os últimos momentos do nosso Mestre, antes da sua crucificação e morte. Então, aqui na nossa lição, da nossa lição 9, nós temos 3 objetivos principais. O primeiro objetivo fala sobre servo e rei, Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 11. O segundo objetivo, servo e juiz, Marcos capítulo 11, versos 12 ao 26. E o terceiro objetivo, servo e profeta, Marcos capítulo 11, versículo 27 e capítulo 12, versículo 44. Como de praxe e de costume, nossas lições têm 3 subtópicos cada tópico tem 3 subtópicos, e assim nós vamos abordar toda a nossa lição de hoje. Como de costume, eu gosto de ler algumas partes aqui do comentário que o comentarista propõe, e aí nós partimos para uma pequena meditação em cada tópico, tá certo? Então aqui na introdução está escrito assim: Inicia-se o ministério do servo em Jerusalém. Doravante, Marcos se ocupará dos últimos dias da vida de Jesus em seu ministério terreno. Os detalhes dessa agitada semana final ocupam 1/3 do Evangelho de Marcos e quase a metade do Evangelho segundo João. Isso se estende do capítulo 12 de João ao capítulo 21, demonstrando a enorme importância espiritual desse período. Nos capítulos 11 e 12, mais precisamente, Marcos narra a atuação de Jesus nas funções de rei, juiz e profeta. Aqui, irmãos, nós estamos chegando nessa leitura, nesses estudos, na última semana de Jesus aqui na terra. Grandes acontecimentos, e o acontecimento narrado aqui na nossa lição, nos 3 primeiros tópicos, nos fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse texto é muito rico e traz muitas lições espirituais para nós.
Nós vamos destacar alguns pontos aqui que são extremamente importantes para a compreensão desse texto. Às vezes nós só paramos aqui na entrada triunfal de Jerusalém, o acontecimento grandioso que foi, mas existem aqui sinais, existem aqui algumas coisas que trazem, que estão ligadas à tradição. E isso são cumprimentos de profecias e também a intenção do nosso Senhor. Porque nós sabemos que Jesus cumpriu e estava cumprindo a vontade do nosso Deus. Enquanto Ele esteve aqui na terra, até o sacrifício vicário, Jesus cumpriu do início ao fim a vontade de Deus. No tópico 1, o primeiro objetivo fala sobre servo e rei. O primeiro subtópico fala sobre o preparativo em comum. Marcos capítulo 11, versículo 2. Jesus chega ao Monte das Oliveiras, cerca de 91 metros mais alto que Jerusalém, local historicamente associado à manifestação do Messias. Mas os preparativos para a sua gloriosa entrada na cidade santa diferem dos praticados pelos grandes generais romanos. E o segundo subtópico fala sobre a entrada triunfal propriamente dita. Era tempo de Páscoa, quando a esperança de libertação do povo judeu se revigorava, quando Jesus se aproxima da descida do Monte das Oliveiras. A multidão se alegra vendo o famoso profeta da Galileia, espalhando mantos e ramos diante do seu caminho, entoam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem e o reino do nosso antepassado Davi. Hosana nos mais altos céus. A partir desse ponto, estamos entrando aqui na segunda parte do esboço de Marcos, como falamos aqui, como fala na introdução. A segunda parte de Marcos, ela retrata os últimos acontecimentos de Jesus aqui na terra, a sua última semana propriamente dita. E ao iniciarmos o estudo do capítulo 11, comentaremos sobre os últimos dias da vida de Jesus antes de seu sacrifício. Ao deixar Jericó, Jesus seguiu em direção a Jerusalém para ser aclamado, depois crucificado. Este momento histórico, Jesus já era conhecido. Muitas pessoas já haviam ouvido falar de Jesus, sobre o que ele estava fazendo, os milagres, os prodígios. Jesus passa a ser conhecido. Neste momento, Jesus vem, ele sobe ao Monte das Oliveiras para em seguida descer à cidade santa, a cidade de Jerusalém. Jesus estava em Betânia. Jesus usa um momento onde ele fica. Ele está em Betânia, ele vai para Jerusalém e depois ele retorna novamente para Betânia. De Betânia, ele havia passado em Jericó e curado os cegos, nós sabemos a história. Mas quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para adentrar a cidade santa, nós vemos aqui como o nosso primeiro subtópico fala sobre o preparativo em comum. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é rei, e o seu reinado espiritual estava sendo colocado em prática, alcançando as pessoas, salvando as pessoas. Mas quando nós falamos de uma visita de um rei, os preparativos para esta visita, vamos falar sobre a nossa realidade brasileira. Se o presidente da República vier à Feira de Santana, existem grandes preparativos para essa chegada. Existem preparativos na área da segurança, na infraestrutura.
nos comércios, em tudo há uma preparação para a recepção de uma tão grande autoridade. O nosso rei também teve os seus preparativos para a visita e para a chegada na Cidade Santa. Só que esse preparativo, ele difere dos grandes preparativos daquela época. Por exemplo, quando um general do exército romano, ele chegava em uma cidade vitorioso de sua investida militar, havia um grande preparativo, uma grande festa. Ele vinha sentado em um cavalo estrondoso, com a sua espada desembainhada e celebrando a sua vitória e a sua conquista. Perceba que Jesus, o preparativo para a entrada do rei em Jerusalém, ela é diferente. Ao invés de um preparativo grandioso pela cidade, ao invés de um cavalo estrondoso, bonito, de guerra, ele escolhe um jumento. E aqui existe um contraste histórico. Primeiro, Jesus, ele escolhe entrar na Cidade Santa em sua entrada triunfal. Olha como é essa questão. Uma entrada triunfal de um rei montado em um jumento. Na visão humana, qual é o triunfo de uma pessoa entrando em uma cidade tão importante como era Jerusalém, cidade de Davi? E o nosso mestre entra na cidade, adentra aquela cidade em um jumento. Isso se dá, primeiro, ao cumprimento de uma profecia. Lá no livro de Zacarias, se você puder abrir a Bíblia, Zacarias capítulo de número 9, versículo de número 9, nós vamos ver esta profecia. Zacarias capítulo de número 9, versículo de número 9. Nós vamos entender dois motivos porque Jesus entra na cidade montado em um jumento, em um jumentinho. Diz assim o versículo 9: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de uma jumenta. Então, essa entrada de Jesus em um jumento, primeiro se dá o cumprimento desta profecia aqui. Segundo motivo, tá bom, nós sabemos uma profecia, nós cremos nessa profecia que nós acabamos de ler aqui no livro do profeta Zacarias, mas existe outro motivo também, porque Jesus entra na cidade, além do cumprimento da profecia, amontado em um jumento. O cavalo, nos tempos antigos, para os judeus, ele era símbolo de guerra, de batalhas. Já um jumento era símbolo de paz, símbolo de humildade e símbolo de serviço. Então temos aqui esses dois grandes motivos, porque o reinado do Messias, do nosso rei, ele passa longe de guerras, de um reino imposto por guerras, de um reino imposto por vitórias, massacrando outros povos. O reinado do nosso Messias, do nosso rei, ele está fundamentado na paz. Um reinado de paz que nos alcança, um reinado de paz que nos proporciona alcançar esta paz. Um jumento
o jumentinho, que tem esse símbolo de paz, é a figura propriamente que ilustra esse reinado do nosso mestre. Um reinado de paz e humildade. O Evangelho segundo Marcos retrata sobre Jesus como servo, servindo. O Deus que agora é encarnado está servindo as pessoas, porque Ele veio servir. E Ele passa o seu grande ministério de 3 anos servindo. Ou seja, esse rei que veio, que está entre nós, que esteve entre nós em carne, Ele veio como humilde. Imagina o Deus tão grande, que estava desde o início da criação com Deus, Ele assume a forma de homem. O nível de autoridade aqui, de diferença de autoridade espiritual, é muito grande. Um Deus que subsiste, agora Ele se torna homem, na figura de uma pessoa falha, de carne. Mas enquanto Ele esteve aqui, não pecou. E este serviço de humildade é uma aplicação muito rica para nossas vidas. Precisamos aprender a servir, porque o ministério, servir a Deus, é servir outras pessoas também. E este é um contraste alarmante para nossos tempos hoje em dia. As pessoas estão presas ao título, como se elas fossem um nível acima das pessoas que não têm um cargo, digamos assim. Mas está totalmente o contrário aos ensinos de Jesus, que sendo Deus, serviu. Precisamos nos compadecer do próximo. Precisamos sentir a dor do próximo. Precisamos aprender a nos disponibilizar para o serviço. O Messias, o nosso rei, ele se disponibilizou a um plano, a um propósito que já existia no coração de Deus. A vinda de Jesus para a terra, na forma de homem, não foi um plano B, muito menos um plano C. Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia planejado em sua eternidade que Ele mandaria o Redentor para morrer por nós e cumprir o seu grande propósito, o propósito de salvação, o propósito que alcança o homem em sua totalidade. Deus já havia planejado este momento grandioso. Às vezes nós podemos achar que a vinda de Jesus aqui é como se fosse um plano B para a resolução de um problema. Deus cria o homem peca, e agora está destituído da imagem de Deus, daquilo que Deus é e havia planejado para o homem. Aí Deus envia o seu Filho para corrigir essa falha, como pessoas, já conversei com algumas pessoas, e pela conversa, elas entendem que a vinda do Messias, do nosso mestre, foi como uma correção de um problema. É como se Deus fosse pego de surpresa. Não é. Deus não é como nós, que para vir para a igreja, por exemplo, entramos no nosso carro, seguimos um trajeto rotineiro, mas já pensando em um plano B, caso este caminho não esteja acessível. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e essa entrada triunfal
começa mostrando que o nosso mestre, ele é onisciente. No versículo 2, nós vemos que ele dá uma instrução para dois dos seus discípulos, dizendo qual seria o animal que ele ia entrar, onde estava e como estava, e qual era a condição daquele animal. Ele estava preso e se tratava de um jumentinho selvagem, porque o próprio Jesus disse que ninguém havia montado nele ainda. Além da sua onisciência apresentada aqui, Jesus mostra o seu domínio sobre todas as situações. Em momento algum, Jesus perde o controle da situação. Isso é uma aplicação para nós. Às vezes nós nos desesperamos por certas situações e acontecimentos em nossas vidas, mas eu quero te dizer nesta manhã que em momento algum o Senhor perdeu o controle. Ele tem o controle em suas mãos. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe a forma de resolver todas as circunstâncias de nossas vidas. E essa onisciência, sabendo onde estava o jumentinho, demonstra essa autoridade. A entrada triunfal de Jesus na cidade do rei Davi foi externamente despretensiosa. Ele não entrou cavalgando em um cavalo fogoso, nem brandindo espada, nem acompanhado de um exército. E não veio nem muito menos como um conquistador político. Mas ele entra pelaquela cidade como redentor da humanidade. Jerusalém era cercada por um grande muro. Essa lição é rica em detalhes, em aplicações para nós. Primeiro, Jesus escolhe o jumento, que é símbolo de paz e humildade. Antes de montar nesse jumentinho, os discípulos forraram aquele jumentinho para que o nosso mestre pudesse se sentar nele. Isso mostra a aceitação do propósito, o entendimento do serviço. Olha só, irmãos, como é importante servir. Olha só como é importante o serviço cristão. Servir a Deus é servir pessoas também. É muito difícil servir a Deus e não servir as pessoas. É muito difícil. E Jerusalém era cercada por um grande muro, e em cada parte desses muros havia um portão. Jerusalém tinha 12 portões. Só que o portão que Jesus entra é conhecido como o portão oriental, ou porta oriental. Nessa parte do muro, se os irmãos pesquisarem a arqueologia bíblica, vocês vão ver que o muro do lado oriental só tem um portão. Jerusalém possui 12 portões, mas a parte oriental, o portão que Jesus entrou, só havia uma passagem, um portão. Por que Jesus escolhe entrar pelo portão oriental? Não é uma simples localização geográfica, porque Jesus está, antes de entrar em Jerusalém, ele está onde? No Monte das Oliveiras. O caminho mais lógico, geograficamente falando, é sair do Monte das Oliveiras e entrar pelo portão oriental, que é o portão mais próximo. Só que
as pessoas que iam para Jerusalém não entravam pelo portão oriental. Por quê? Porque o portão oriental era reservado apenas para autoridades. Não era qualquer pessoa que poderia entrar por aquele portão. Só que poderia entrar pelo portão oriental ou pelo portão dourado era generais, sacerdotes, entre outras autoridades religiosas daquele tempo. A entrada de Jesus pelo portão oriental é mais do que uma localização geográfica próxima deste portão. Jesus está entrando, se direcionando ao portão, seguido por uma grande multidão que estavam com ramos nas suas mãos, festejando a descida, porque essa recepção que eles estavam executando, essa festa que eles estavam executando, era própria para a recepção de grandes monarcas, de grandes reis. Entenda duas coisas: a multidão que está com Jesus reconhecia ele como rei. E quando ele passa pelo portão oriental, ele está se proclamando, e as pessoas estão proclamando ele como o rei, sacerdote e juiz. Porque só Jesus, irmãos, foi rei, sacerdote e juiz. A totalidade dessas funções, digamos assim, estão presentes nele. Ele entra pelo portão oriental porque ele é rei. Por mais que aquelas pessoas do tempo, as autoridades religiosas, que eram responsáveis pelo ensino e pela aplicação das tradições e das práticas religiosas e do ensino, mesmo eles não reconhecendo, ele era rei, profeta e sacerdote. A multidão que acompanhava Jesus, na verdade, não foi apenas um povo que se reuniu com Jesus ali em Jerusalém. Eram pessoas que já estavam seguindo Jesus desde Jericó, desde que ele curou os cegos, ressuscitou Lázaro em Betânia. Ele vai ao Monte das Oliveiras e desce para Jerusalém. O que nós entendemos aqui é que já havia um povo seguindo ele, e em Jerusalém ele é recepcionado por outras pessoas. É uma multidão de fato que segue o nosso mestre. E essa multidão que está seguindo Jesus é uma proclamação pública do Messias, tanto da multidão que estava em Jerusalém, quanto a multidão que já o acompanhava até a cidade santa. A proclamação que eles estavam fazendo, o cântico que eles estavam entoando, apontam duas verdades para nós. A primeira aponta Jesus como Salvador. Quando a multidão grita: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana é um clamor pelo Salvador. Significa salvar agora, ou salve, nós suplicamos. Não era apenas um cântico, não era mais um cântico, era um cântico de necessitados, de pessoas que precisavam de uma transformação. Não só aquelas pessoas que estavam na multidão, mas a toda uma geração vindoura dependia e precisava desta salvação.
E esta salvação que veio montada em sua primeira vinda em um jumento, esse Salvador alcançou aquela multidão presente e alcançou toda uma geração vindoura. Nós estamos aqui porque nós somos salvos, nós somos redimidos, fomos transformados por aquele que adentrou a cidade santa e foi aclamado como Rei e como Salvador e Redentor das nossas vidas. Aleluia! Ele nos salvou. Ele nos salvou da perdição eterna, nos livrou da servidão do pecado e transformou as nossas vidas para servos que servem a Ele e que cumpra o seu propósito de, além de servir o propósito de Deus, servir as pessoas. Precisamos aprender e aplicar que servir a Deus, ser salvo, é também proclamar a salvação para aqueles que necessitam dela também. Amém? E em segundo lugar, esse cântico aponta Jesus como Rei. Jesus é Rei. Com Ele chegou o seu reino. Os reinos do mundo levantam-se e caem. Governos, aleluia, governos se levantam e passam, ficam na história. Reis, dominadores, autoridades levantam e logo passam. Mas o nosso Rei, Ele veio, Ele esteve aqui, estabeleceu o seu reino, e esse reino prossegue e permanece todos os dias, para todo o sempre. Aleluia, aplauda, é mesmo, porque Ele é Rei, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O reinado do Messias pode passar os anos, os séculos, os tempos, as pessoas, aleluia, os governos, mas Ele permanece para sempre. Aleluia. Jesus está presente aqui. Não é apenas um resumo de uma aula aplicada em seus estudos e aplicações teológicas, mas são ensinamentos ricos espiritualmente. Nós estamos sendo renovados, aprendendo que o reinado do Messias permanece, está de pé, nunca vai cair, nunca vai passar, e logo menos, em pouco tempo, eu creio, nós vamos herdar esse reino que permanece para sempre. Aleluia. E o terceiro subtópico da nossa lição fala sobre uma saída discreta. Jesus, irmãos, era mestre, foi mestre, Ele é mestre por excelência. Jesus sabia chegar e também sabia sair. Imagina aí, irmãos, o alvoroço que havia sido criado, porque não foi uma pessoa só que chegou pelos portões. Jesus chega acompanhado de uma multidão, e uma multidão que está cantando, louvando. Imagina o movimento que estava acontecendo naquele tempo. O dia que Jesus chega a Jerusalém é um domingo, próximo da Páscoa. Ou seja, Jerusalém estava cheia de judeus
e pessoas que provavelmente haviam se convertido ao judaísmo para celebrarem a Páscoa. A cidade está movimentada. A cidade está com muitas pessoas presentes ali. Jesus chega, uma multidão acompanhando ele, e depois ele sai. Você não vai ver aqui no texto que Jesus sai fazendo um grande alvoroço. Ele sai de forma discreta. Por quê? Porque o nosso mestre, ele sabe trabalhar. Jesus não precisa de grandes estardalhaços para operar nada. Ele simplesmente chega, opera, faz e sai. Este sair não quer dizer que ele deixa a situação e não está mais ciente do que acontece. Muito pelo contrário, ele sabe o que está acontecendo, porque ele é onisciente, mas ele se retira. Existem momentos da nossa vida que, ao invés de ir para o olho do furacão, precisamos fazer igual Jesus, nos retirar discretamente. Irmãos, isso aqui é lindo demais. É natural humano, nós, seres humanos, queremos resolver os problemas entrando no olho do furacão, indo para o meio da multidão. Puxa um, puxa outro, muda de lugar, faz e acontece. Isso é natural. Para falar como um bom baiano, o ser humano é agoniado. Mas existem coisas, existem situações que, ao invés de irmos para um embate frontal, precisamos aprender a fazer igual Jesus, se retirar discretamente. Que lição que o Senhor nos ensina? Precisamos de uma autoanálise do nosso cotidiano, que nós fazemos no nosso dia a dia. Será que realmente precisamos ir para o olho do problema, para o centro do problema? Ou existem situações que precisamos estar um pouco distantes deles? E isso não quer dizer que estando distante, que Jesus estando distante, não estava resolvendo o problema. Pelo contrário, ele estava resolvendo tudo. Isso me lembra uma passagem a cura da filha de Jairo. Um momento de luto de uma família que havia perdido sua filha. E quando Jesus chega ao ambiente, havia outras pessoas, normal. Era um momento de luto, uma família conhecida, tinha uma família que tinha amizades. É natural que as pessoas fossem prestar suas últimas condolências, ou suas homenagens à família, o apoio à família. Imagina, irmãos, olha só como Jesus faz. Aqui, Jesus sabe de tudo, ele sabe operar da melhor forma. Na cura da filha de Jairo, Jesus chega e o ambiente está tomado pela família e outras pessoas, sim ou não? Sim. Quando Jesus chega, olha só a autoridade e a ousadia de Jesus. Ele chega em um ambiente de luto e fala que a menina dorme. Irmãos, imagina aí como é que as pessoas que estavam ali, que não acreditavam nele, reagiriam. Como é que nós iríamos reagir a uma situação dessa? Alguém chegar em um velório de alguém conhecido nosso e falar assim: essa pessoa não está dormindo. Ia ser expulso, ia ser retirado do local.
Jesus não. Jesus pede para retirar algumas pessoas, por quê? Porque tem algumas operações do nosso mestre que ele não precisa de presença de multidão para fazer. Ele precisa apenas de alguns que creem para fazer. E mais, existe a minoria que fica no ambiente, também não consegue entender o que Jesus está fazendo. É tanto que quando Jesus dá ordem à menina, ele fala em aramaico. Talita cumi. Poucas pessoas entenderam ali. Por quê? Porque o nosso mestre, ele opera, ele não necessita de multidão para fazer, e quando tem multidão, ele também é discreto para se retirar. Fica essa lição para nós. Será que precisamos estar sempre resolvendo o problema, batendo de frente com ele? Ou precisamos nos retirar e orar? Amém? Segundo objetivo da nossa lição: servo e juiz. Aí aqui, uma lição tão linda dessa, aqui começa a apertar um pouco, tá? Mas vamos ser bem brandos e bem objetivos. A figueira estéril. No dia seguinte, de manhã, quando saíra de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, dirigiu-se a ela para ver se achava algo. Todavia nada achou senão folhas. Então, à vista dos discípulos, disse: nunca mais coma alguém do fruto de ti. Segundo subtópico: templo estéril. Na área maior do templo, no chamado Pátio dos Gentios, mercadores vendiam ovelhas e pombos para sacrifício com o único propósito de obter cada vez mais lucro. Havia ainda cambistas para trocar moedas gregas e romanas pelas dos judeus, aplicando taxas de câmbio exorbitantes. Também era comum os próprios sacerdotes buscando enriquecimento ilícito e mancomunados com os vendedores, rejeitarem animais que os peregrinos traziam para o sacrifício, forçando-os a procurarem os mercadores do templo. Irmãos, aqui o negócio fica um pouquinho mais estreito. Jesus se depara com uma cena, digamos assim, comum. Uma figueira não estava seca, tinha folhas, porém não tinha frutos. E a figueira sem frutos, entenda aqui, a figueira ela não tinha frutos, mas ela tinha muitas folhas. Então, aparentemente, aquela figueira estava normal e tinha vida. Só que ela só tinha folhas, ela não dava frutos. Aqui parte um princípio de que uma figueira com folhas, com muitas folhas e sem frutos, não convence o nosso mestre. Uma figueira sem frutos e com muitas folhas parece superar as demais figueiras. É provável que haviam outras figueiras com fruto, mas Jesus se dirige apenas à figueira que estava sem fruto. Diferente de nós. Essa semana semana passada na verdade, eu fui na roça
e eu achei um pé de, acho que era tamarindo. Tinham bastante. Ao lado tinha um outro pé de tamarindo também, que tinha alguns, pouca coisa. Eu me dirigi para o qual? Para o que mais tinha frutos. Isso é comum, natural. Na nossa vista, na lógica humana, darmos mais valor, darmos mais valor àquilo que está mais aparente, que tem mais aparência, e desvalorizarmos a que tem menos aparência. Jesus não. Pelo contrário, Jesus se dirige à figueira sem frutos, quando ele poderia ir em uma figueira que tinha frutos. Mas a intenção divina do nosso mestre não é apenas expor uma figueira que não tem frutos em relação às outras, mas aplicar lições espirituais para nossas vidas. Uma figueira sem frutos parecia desafiar as estações do ano, porque uma figueira produz folhas em março ou abril e começa a produzir frutos em junho, mais ou menos. A figueira sem frutos atraiu a atenção de Jesus, porque ele viu de longe essa árvore. As demais ainda não tinham folhas, outras tinham folhas. Essa árvore é a única que estava em posição de destaque, porém não tinha frutos. E isso é uma lição, irmãos, que é muito difícil assimilar. Aqui, quando Jesus chega neste momento, ele está diante de uma figueira que está sem frutos, e logo após ele se retira e vai para um templo. Ele vai para o templo, vistoso, bonito, mas dentro dele não havia frutos. Então uma figueira sem frutos foi amaldiçoada pelo nosso mestre. E essa lição que trazemos para nós, para a aplicação pessoal, é que além das folhas, além da aparência, precisamos gerar frutos. Quais são esses frutos? Frutos dignos para o reino de Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade, podemos dizer uma sociedade digital, em que as pessoas valorizam e estão de olho naquilo que nós externamos nas redes, definem pessoas pelo que elas postam na rede, quando na verdade há alguns posts em redes que demonstram frutos, mas na verdade não existe fruto nenhum. Quando Jesus olha para aquela figueira, ele vê a aparência dela, ela está em uma posição de destaque, ela tem folhagem bonita, ela tem aparência, mas ela é estéril, ela não gera frutos. Externamente, ela está viva, internamente, ela está morta. Precisamos gerar frutos para o reino de Deus. Não apenas viver uma vida aparente, porque é bom, muito fácil eu colocar o meu terno, pastor, título, etc. Mas a minha vida não é uma vida de frutos. Aos olhos humanos, as pessoas podem até se enganar, mas aos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo, não engana.
Estamos vivendo um tempo em que líderes se demonstram ser grandes homens de Deus, quando na verdade não existe fruto na vida destes. É dura essa lição. Quando não há fruto, é porque precisa de uma transformação interna. Nós sabemos aqui que existem folhas, árvores, que para gerarem frutos elas precisam de poda. Não é assim? Eu não entendo muito dessa área, mas eu vejo minha sogra parece, ela tem, é quase um jardim botânico na casa dela. Ela tem várias flores, rosas, hortaliças. E eu fico observando ela fazer, que para uma planta gerar um fruto, ela precisa ser podada. E essa lição que Jesus expõe a essa figueira é que existe uma vida aparente de vida, mas não tem frutos. Quando o que chama a atenção de Jesus não é a aparência, é o fruto. São os frutos. Pela árvore, pelos frutos, se conhece a árvore. Eu sei que é um pé de manga, porque está frutificando manga. Eu conheço uma árvore pelo seu fruto. Assim, Jesus conhece a sua árvore, a sua figueira pelo seu fruto. E quando não há fruto, existe algo que precisa ser mudado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos sermos transformados, podados, todos os dias, para que os frutos gerem, para glorificar o nome do nosso Senhor. Jesus não se deixa levar pela aparência pessoal, mas Ele observa os frutos e a vida íntima com o nosso Senhor. Então, aquela figueira nunca mais deu fruto de si. Depois desse acontecimento, eu falei que ia ficar um pouquinho mais duro, né? E agora vai ficar um pouquinho mais. Mas é bênção para a gente. Uma figueira estéril, que não produzia frutos. E um templo que perdeu a sua essência. Jesus, quando Ele fala dessa figueira, e depois Ele vai para o templo, em primeiro lugar, o propósito da casa de Deus, antes disso, quando Jesus chega ao templo, antes dele falar, antes dele agir, ele observou tudo. Perceba no texto que quando ele chega, ele não chega logo tirando os vendedores. Não, ele observa o templo. E a observação de Jesus não está apenas ligada estritamente apenas no comércio, mas ele observa tudo. Irmãos, o Senhor, Ele está de olho e Ele observa a sua igreja. Ele está vendo, Ele conhece e Ele sabe a situação de sua igreja. O propósito do templo
que era local de oração e de busca e de ensinamentos, porque quem era responsável por isso eram os sacerdotes, até os sacerdotes já haviam perdido o propósito principal da casa, do templo, casa de oração. Quando Jesus chega lá no templo, ele chega observando. William Hendrickson diz que nada escapou à sua checagem. Ou seja, não foi apenas um olhar superficial. Jesus checou tudo. Olhou cada detalhe, cada situação, cada pessoa, cada acontecimento. E ele volta e faz uma faxina naquela casa. Sabe aquele dia que a gente chega em casa e precisa fazer aquela faxina que a gente coloca tudo para fora? Aquela faxina bem demorada. Tira sofá, tira a mesa, e o menino corre pelo meio da casa, e aquela coisa toda. Quando Jesus chega lá, ele observa e ele vê que até o sacerdote já havia corrompido o seu coração com o propósito original da casa. Este, além de ser um ensinamento espiritual para nós, entendemos que a casa de Deus é lugar de oração, adoração, comunhão e oferta. É um retrato escandaloso da igreja contemporânea. Templos grandiosos. Vai. Eu sei que está tendo transmissão ao vivo. Jesus é bom. Grandes templos, grandes sacerdotes que perderam a essência do templo. O pastor Josué Brandão, em uma das suas pregações, não lembro o tema da mensagem, tem anotado, mas eu anotei bem grande no meu caderno, que é muito perigoso quando nós normalizamos o altar. E é o retrato que existe atualmente. Existem grandes templos que perderam a essência de templo e viraram comércio. Eu não estou aqui criticando nenhuma prática, nada disso. Eu estou falando da essência do templo. E digo mais, além de perder a essência de templo, existem pessoas que deveriam estar ensinando palavra verdadeira. Ao invés disso, se tornaram espectadores e animadores de plateia. Quando Jesus chega, faz essa faxina, ele está dizendo que além do controle que ele não perde, que ele tem, cabe a ele a faxina nos templos. E ele vai fazer. Hoje em dia é muito comum, quando Deus está operando na casa e está enchendo as pessoas, as vidas, o Espírito Santo está agindo. Quando alguém fala em mistério perto de mim, eu olho para trás e falo: que incômodo. Estão perdendo a essência do templo. A casa de Deus, em alguns lugares, se tornou secularizada. Se tornou adaptada a
sociedade pecaminosa para ter a aceitação dela. Uma igreja que deixa os princípios sacerdotais de um ensino verdadeiro e de um templo com propósitos é perigoso. Mas ainda assim existem templos, existem sacerdotes, existem pessoas que ainda valorizam e estão voltadas ao propósito principal de um templo, que é união, comunidade, comunhão, adoração, aceitação. E esta aceitação, eu não estou dizendo a aceitação de tudo, mas estou dizendo a aceitação de pessoas para servir a elas, para que elas mudem de vida. O Senhor fará uma grande faxina. Jesus, irmãos, não foi, digamos assim, tão gentil nessa situação. Ele chegou expulsando todo mundo mesmo. Sacerdotes que estavam ali para receber a oferta do povo, para sacrificar para Deus, estavam desviando isso para que eles levassem a oferta para os vendedores, para que eles também ganhassem dinheiro de forma irregular. É difícil pregar sobre isso, e é difícil falar sobre isso hoje. Mas o Senhor é fiel, e Ele está contemplando todo o seu povo. Pense não, irmãos, Jesus está de olho na sua igreja, e além dele estar de olho, Ele está presente nela, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Ele se move entre os castiçais, Ele anda, Ele conhece, e no lugar que os princípios bíblicos são respeitados, Ele opera. Não se engane com grandes templos, com grandes acontecimentos. Às vezes, Jesus está muito longe de lá, e não é porque Ele não quer entrar, é porque não deixam nem Ele chegar na porta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro objetivo, e nós caminhamos para o final. Servo e profeta. A estratégia de emboscar o servo de Deus prossegue, sujeitando-o a diversos testes e a temas variados. Aqui, membros do Sinédrio colocam em dúvida uma das bases de seu julgamento anterior: a fonte da sua autoridade. A autoridade de Cristo Jesus em todo o seu ministério é questionada em muitos lugares, e principalmente pelos membros do Sinédrio, pelos seus ensinamentos, pelas obras e pelas palavras dele. Ele foi questionado qual era a autoridade que ele tinha para ensinar e para falar, para operar tudo que havia sido dito e tudo que ele estava operando.
Perceba aqui que ele é interrogado. Ele não é interrogado por qualquer pessoa, ele é interrogado por membros do Sinédrio, que eram homens conhecedores da lei, mestres, doutores, eram pessoas importantes religiosamente. E eles questionam essa autoridade a fim de colocar Jesus contra a parede. As autoridades judaicas queriam colocar Jesus contra a parede se ele dissesse que a sua autoridade vinha de Deus. Porque se Jesus fala naquele momento que a sua autoridade vinha de Deus, ele seria preso imediatamente por blasfêmia. Mas eu disse aqui no começo que Jesus é mestre por excelência. Jesus poderia dar uma resposta direta, mas na verdade, Jesus faz uma outra pergunta. E esta pergunta, que Jesus é confrontado com uma pergunta, e Jesus faz uma outra pergunta para aqueles homens, confrontando eles. E eles ficaram sem saber o que falar. O texto mostra que eles fizeram uma rápida conferência entre si. Se dissermos do céu, dirá: então, por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Olha só a situação que Jesus coloca aqueles homens. Jesus é confrontado e sabiamente, com a sua sabedoria divina, ele faz uma pergunta para aqueles homens do Sinédrio, e eles ficam sem saber o que responder. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele conhece tudo, ele é o dono da sabedoria. Então ele confronta aqueles homens, e aqueles homens não sabem nem o que responder mais. Aí agora cabe eles analisarem eles mesmos. Olha que situação, irmãos, que Jesus coloca aqueles homens. Porque Jesus conhece a intenção do coração do homem. Jesus sabia a intenção daqueles homens. Percebendo essa intenção e querendo mostrar ao povo quem eram esses líderes religiosos, ele faz a pergunta que os calou. Poderiam responder, mas qualquer resposta que dessem os denunciariam diante do povo. Eles queriam colocar Jesus contra a parede, mas no final, confrontados foram eles mesmos. Porque eles não poderiam de forma alguma negar ou falar qual autoridade realmente Jesus tinha. E nós sabemos que a autoridade que Jesus tem é divina, vinda de Deus, porque Ele é Deus. E o silêncio desses religiosos provocou que não estavam interessados na resposta. Provou que era uma armadilha. É tanto que eles não respondem. Se eles não responderam, eles não tinham interesse algum sobre a resposta que poderia vir de Jesus, mas sim colocar o nosso mestre em uma armadilha. Mas eles não sabiam, ou não entendiam, que eles estavam falando com o próprio Deus. Depois desse grande embate de líderes religiosos, Jesus fala sobre a responsabilidade e cidadania. Segundo o subtópico: apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos, mais uma vez somam forças contra Jesus, sabendo que pagar impostos era uma dor contínua para os judeus devotos.
Perguntaram-lhe se era lícito pagar tributo a César. Um ensinamento de cidadania que Jesus dá ali, quando ele fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. É um ensino, é uma aplicação para a importância da cidadania, de sermos pessoas cidadãs, sabendo diferenciar o que é cidadania para os homens, diante dos homens, e vida de devoção a Deus. Ele fala, essa moeda tem qual imagem? Dá a César o que é de César, porque a imagem de César estava na moeda. Então pertencia a César. Só que a devoção de uma vida íntima com Deus não é de César, é para Deus. Então precisamos exercer a nossa cidadania sim. Só que o grande contraste aqui não é o pagamento de impostos, mas sim o pagamento de impostos abusivos que aqueles homens colocavam para os povos pagarem. E era doído, doloroso algumas pessoas pagarem grandes impostos aqui. Além de confrontar essa prática ilícita, Jesus ensina que exercer a cidadania é importante. Precisamos ser cidadãos no meio em que nós habitamos. Mas precisamos entender também que uma vida de intimidade com Deus, de comunhão, é com Deus, pertence a Deus. É por isso que temos que dar a Deus o que é de Deus: adoração, comunhão, vida com Ele. Sabendo disso, precisamos também exercer cidadania. Pagar os tributos, respeitar o trânsito, respeitar as pessoas, o meio, o ambiente. Jesus era mestre, é mestre, irmãos, mestre por excelência. Amém? E o terceiro e o último subtópico de nossa lição fala sobre a prioridade do amor. Entre os antigos rabinos, discutia-se quais mandamentos tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo é inquirido por um dos escribas a respeito do principal de todos os mandamentos. Em resposta, Jesus cita famosas confissões de fé da lei. Em síntese, amar a Deus sobre todas as coisas. Amor. O amor tem a sua prioridade no serviço e demonstra isso no ministério de Jesus. Amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é que Deus decidiu em algum momento amar, mas Ele amou porque Ele é amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, nós falamos muito isso, mas este amor a Deus também é seguido pelo amor às pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só a importância do mandamento. Jesus não está dizendo aqui que o mandamento do amor tenha mais peso do que outro. Mas ele coloca como uma aplicação que o amor parte do princípio daquilo que vem de Deus, daquilo que é Deus. Porque o ministério de Jesus aqui na terra, ele se move
pelo serviço e o amor às pessoas. Quando ele se compadece de situações, quando ele sente o momento ruim de cada pessoa. Qual é o amor que nós estamos praticando? Porque quando eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. O amor e devoção a Deus, a prioridade de amar a Deus, parte do princípio de também amar as pessoas. É muito difícil eu falar que amo a Deus, mas eu não amo pessoas. Quando eu amo a Deus, este amor aperfeiçoado se compartilha entre as pessoas também. É importante amar a Deus sobre tudo, e ao próximo como a ti mesmo. O amor rompeu barreiras. O amor de Deus depositado na pessoa de Jesus rompeu barreiras, alcançou pessoas, cumprindo o propósito do Pai. O amor de Deus aperfeiçoado em Cristo agora alcança as pessoas em sua totalidade. A comunhão é importante. Para exercer comunhão com meu irmão, eu preciso amar a ele. Eu preciso ter amor por ele. Um grande problema que nós enfrentamos é que as pessoas se tornam inimigos da outra muito fácil. Quando na verdade o amor precisa prevalecer. Quando nós amamos a Deus. E o amor precisa estar depositado em nós, aperfeiçoado em nós e beneficiando também os nossos irmãos. Porque amar pessoas é também um ministério do serviço. Marcos apresenta Jesus como servo. E este serviço parte do princípio do amor. Deus amou a humanidade. Deus ama. Jesus veio cumprir o ministério baseado em amor, obediência, humildade, serviço. Nós possamos aprender e aplicar essas lições poderosas em nosso dia a dia. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Que a palavra de Deus gere grandes frutos em nós. E hoje nós aprendemos que esta palavra, ela pode nos transformar para gerarmos frutos dignos para o reino de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.